A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor
que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal, não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Existe algo muito profundo no silêncio que antecede uma grande obra. Antes de qualquer tela ser pintada, de qualquer música ser tocada, de qualquer palavra ser escrita, há um momento de potencial puro, um momento em que tudo ainda não é, mas está prestes a ser. O primeiro capítulo do Gênesis nos apresenta exatamente esse momento. E o que chama a atenção não é só o que acontece, mas é quem estava lá antes de tudo acontecer. No princípio, Deus já estava presente. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Não havia céus, não havia terra, não havia luz, mas havia Deus. E hoje nós vamos mergulhar juntos nesse primeiro capítulo do Gênesis e descobrir que ele fala não só sobre a criação do mundo, mas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o que Deus é capaz de fazer com aquilo que parece sem forma. Hoje nós vamos mergulhar juntos nesse primeiro capítulo do Gênesis e descobrir que ele fala não só sobre a criação do mundo, mas sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre o que Deus é capaz de fazer com aquilo que parece sem forma, vazio e escuro. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez e ative o sininho das notificações que vai aparecer aí no YouTube. No final da mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se essa mensagem chegou até você através do WhatsApp, entra lá no YouTube, procura Minuto com Deus e deixe o seu pedido de oração lá. Nós somos um ministério independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui diariamente, seja membro do canal, considere se tornar membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe e que Ele multiplique poderosamente na sua vida. Olha só, no versículo 3 está escrito assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe o que é impressionante aqui nessa cena? Deus não usou ferramenta nenhuma. Ele não misturou ingredientes, não construiu nada com as mãos. Ele simplesmente falou. E aquilo que ele disse se tornou realidade. No hebraico, a palavra usada para essa ação criativa de Deus é bara, que aparece logo no versículo 1. No princípio, Deus bara, Deus cria os céus e a terra. Esse verbo é único. Na Bíblia, ele é usado exclusivamente com Deus como sujeito. Nenhum ser humano bara, nenhum ser humano tem o poder criativo de Deus. Somente Deus cria do nada. Somente Deus faz existir aquilo que nunca existiu. E ele faz isso pela palavra. E isso não é por acaso. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é esse Verbo. Ele é a palavra viva. E essa mesma palavra que criou os céus e a terra está disponível para você hoje. Quando você lê a Bíblia, você não está lendo apenas um livro antigo. Você está tendo contato com a mesma força criativa que trouxe tudo à existência. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela age, ela transforma, ela gera vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, propósito onde havia confusão. A palavra tem poder para criar coisas novas dentro de você. Tem um versículo no Novo Testamento que nos ajuda a entender ainda melhor o caráter desse Deus Criador. É Romanos capítulo 4, verso 17, onde diz que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são
como se já fossem. Pensa nisso aqui por um momento. Deus fala sobre coisas que ainda não existem como se já fossem reais. Ele não fica esperando a situação melhorar para proclamar a vitória. Ele proclama e a situação muda. Abraão tinha quase 100 anos. Sara era estéril. Não havia a menor possibilidade humana de que eles tivessem um filho. Mas Deus já havia dito: eu te faço pai de muitas nações. Ele falou sobre o que ainda não era, como se já fosse. E foi realmente. Você tem uma situação na sua vida que parece impossível? Uma família que parece longe de Deus? Uma condição de saúde que parece sem saída? Talvez um relacionamento que está aparentemente destruído? Um sonho que morreu e que precisa ser ressuscitado? Olha só, o mesmo Deus que disse haja luz no meio das trevas pode falar sobre a sua vida, pode declarar e transformar o impossível em realidade. Gênesis capítulo 1, verso 4 diz assim: e Deus separou a luz das trevas. Aqui fala de santidade, de sermos separados. Desde o primeiro dia, Deus já fazia separações. E isso nos diz algo sobre o caráter dele. Ele não mistura tudo. Tem uma diferença entre luz e trevas, e Deus não ignora essa diferença. Ele a estabelece. E isso fala diretamente sobre santidade, irmãos. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 15 e 16, a Bíblia nos convoca: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sede santos, pois eu sou santo. Santidade não é uma palavra chata ou religiosa demais. É ser separado para Deus. É viver de um jeito que reflete a luz que Ele colocou em você. É não misturar o que Deus separou. Quando você escolhe andar na honestidade, no amor, no perdão, na integridade, você está participando da mesma obra que Deus fez no primeiro dia da criação. Você está refletindo a natureza de um Deus que separa a luz das trevas. E o texto de Gênesis diz que era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo aqui é um dos mais bonitos de toda a Bíblia. A terra era tohu vavohu, em hebraico, sem forma e vazia. Um caos completo. Trevas por todo lado. O pior cenário possível. Mas o Espírito de Deus não havia se retirado. Ele estava lá, pairando sobre as águas, se movendo sobre o caos. Quantas pessoas hoje olham para a própria vida e enxergam exatamente isso? Sem forma, sem sentido, sem direção. Talvez você esteja passando por uma fase assim. Tudo parece confuso, pesado, sem saída. O Espírito de Deus ainda paira sobre o seu caos. Ele não abandonou a cena. Ele está presente, se movendo, preparando o terreno para a palavra agir. E Jesus disse algo extraordinário em João, no capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Esse é o Espírito Santo. Não é uma gotinha de água num deserto, mas rios, fala no plural, ou seja, abundante, transbordante. O mesmo Espírito que transformou o caos da criação pode transformar o caos da sua vida. E aqui eu não falo só de organizar as coisas por fora, mas de renovar por dentro, de dar um novo sentido, uma nova força, uma nova alegria. Eu quero que você guarde isso no seu coração hoje. Presta atenção. O mesmo Deus que criou todas as coisas pela sua palavra é o Deus que cuida de você, desde quando você mesmo era uma substância sem forma, lá no ventre da sua mãe. Ele cuida de você, ele cuida da sua família, ele cuida dos seus filhos. E ele pode transformar
o caos da sua vida em clareza e em organização. E ele não precisa de muito material para trabalhar. No princípio, Deus não tinha nada e ele criou tudo. Imagine o que ele pode fazer com você, que já tem a palavra, que já tem o Espírito Santo, que já tem a presença dele na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, não desista. O Espírito de Deus ainda está se movendo sobre as suas águas. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu creio no agir de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu creio no agir de Deus. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Pai, nós nos aproximamos de Ti agora com o coração cheio de gratidão. Sabemos que antes mesmo de dizermos qualquer palavra, o Senhor já nos conhece. Cada necessidade, cada dor, cada esperança que carregamos hoje já está diante dos Teus olhos. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, e nós cremos no Teu poder. Senhor, vem falar sobre as nossas vidas, vem declarar sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra penetre fundo, alcance aquilo que está escondido, transforme o que está morto, renove o que está cansado. Que ela não volte vazia, mas que ela cumpra tudo aquilo para o qual foi enviada. Eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que chegaram até esse vídeo, que acordaram hoje carregando um peso enorme. Tem pessoas que estão enfrentando, ó Deus, uma doença no próprio corpo ou na sua alma, no seu espírito. Tu és o médico dos médicos. E eu peço que o Senhor declare vida sobre cada enfermidade, sobre cada célula, sobre cada tecido desse corpo. Que a Tua mão toque agora nessa pessoa. Que a Tua graça dê sustento e que a Tua paz, aquela paz que nós não conseguimos compreender, guarde o coração daqueles que estão sofrendo. Ó Deus, tem pessoas aqui orando por um filho, orando por um cônjuge, por uma família que parece distante, que se afastou. Assim como o Teu Espírito pairava sobre o caos, que o Senhor esteja sobre cada situação que parece sem saída. Eu quero interceder por cada família representada aqui, Deus. Que a luz entre agora onde há trevas, que o amor restaure aquilo que foi quebrado. Eu oro por quem enfrenta dificuldades financeiras, desemprego, angústia por não saber como vai pagar as contas, como vai sustentar a sua casa. Ó Deus, supre cada necessidade dessa família. Tu és o Deus que pode nos dar muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Abre portas que nenhum homem pode fechar e prova que Tu és fiel ao Teu povo. Ó Deus, contempla essa pessoa que está sozinha, triste, que sente que a vida perdeu sentido. Vem com Teu Espírito Santo. Que rios de água viva jorrem do interior de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Renova a alegria, restaura o ânimo, recorda a cada coração que Tu és o Deus presente, que nunca se afasta, que nunca nos abandona. Eu oro por quem ainda não Te conhece, por quem ainda não teve uma experiência contigo. Ó Deus, que o Senhor possa transformar esse vazio em sentido, em propósito. Que o Teu Espírito se mova sobre essas vidas hoje, que elas ouçam a Tua voz, que respondam ao Teu chamado e descubram que há vida, vida em abundância. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a luz de Cristo brilhe sobre a sua vida. Que o nome dele seja glorificado através das suas atitudes. Que o Espírito Santo habite aí dentro do seu coração. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já sentiu como se estivesse preso
em um ciclo constante de pensamentos negativos? Como se tivesse uma voz na sua cabeça, repetindo que você não é bom o bastante, ou que você não é amado, ou que as coisas não vão dar certo para você? O mundo está cheio de ruído e esse barulho todo acaba afetando a nossa mente. Mas se eu te disser que a vitória na sua vida não está em um único ato grandioso, mas sim naquilo que você repete. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Elas podem gerar vida ou morte. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê isso, nós pensamos só no efeito das nossas palavras na vida das pessoas. Mas as palavras que nós falamos e pensamos também geram vida ou morte em nós mesmos. Hoje eu quero te mostrar como substituir as mentiras que têm te levado à derrota por uma nova mentalidade, firmada e focada na palavra de Deus. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te dar 3 verdades que você pode começar a repetir hoje mesmo para calar as mentiras que têm te sabotado e te ajudar a romper em todas as áreas da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós postamos uma palavra de esperança, de fé e de fortalecimento espiritual. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. Quando você dá o like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe um aviso aí no seu celular. Amém? E isso é muito importante para o crescimento e para o fortalecimento desse canal aqui. Irmãos, o poder de Deus é histórico e irreversível. Para criar uma nova mentalidade, você precisa se lembrar do poder de Deus. O Salmo 114 é um salmo usado para lembrar a saída do Egito. E ele apresenta algumas perguntas retóricas que nos convidam a reviver a história de Deus. Amém? Eu quero ler com você esse salmo aqui e fazer uma breve reflexão nele. Diz assim, olha: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. E no verso 5 diz, a partir do verso 5 diz assim: por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Deus é tão poderoso que quando Ele fala, os obstáculos não apenas se movem, eles saltam. Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordens aos montes. Você tem fé? Então você pode ordenar que as montanhas de problemas que têm te cercado se afastem da sua vida. Quando o inimigo vier com as mentiras dele, você precisa se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Olha para trás, meu irmão, minha irmã.
Olha de onde Deus tirou você. Olha quantas bênçãos o Senhor já te concedeu. Quantas batalhas Ele já permitiu que você vencesse. Jesus nos deu o exemplo perfeito de uma nova mentalidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Israel foi tentado lá no deserto por 40 anos, Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E lá no deserto, o diabo repetiu as suas duas grandes mentiras. Primeira, você não é suficiente. E segunda, você não é amado. O tentador desafiou Jesus dizendo assim: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava sugerindo que talvez Jesus não fosse o Filho de Deus e que talvez Deus não daria o pão para ele. Jesus então respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, irmãos, ele não estava só citando as Escrituras para o diabo, ele estava afirmando a sua identidade, aquela identidade que o Pai já havia estabelecido. A vitória de Jesus nos aponta para 3 verdades que eu quero que você entenda e receba no seu espírito hoje. Primeira verdade, Ele está aqui. Irmãos, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas ele não deixou Jesus lá no deserto. Então, o que eu quero que você entenda? Não se defina pela dificuldade do momento que você está vivendo, mas se defina pelo tamanho do seu Deus. A sua dor, a sua aflição, elas são legítimas, sim, mas elas são momentâneas. Vai passar. Tenha fé. Você não está lutando sozinho contra o seu vício, contra a sua ansiedade, com as crises aí no seu casamento, nos seus relacionamentos ou com as suas dificuldades financeiras. Deus está com você na sua fraqueza e no seu deserto. Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade. Ele, Jesus, experimentou fraqueza e provações, porém, ele venceu tudo, sem jamais ter cometido pecado. Segunda verdade que eu quero que você receba no seu espírito: está resolvido. Repita isso aqui nos comentários. Está resolvido. Olha só, Deus já providenciou a solução, irmãos. Nós não precisamos repetir o erro de Israel, que transformou um caminho que poderia ser feito em 40 dias numa jornada de 40 anos, simplesmente porque focou na dificuldade. Cuidado para não se diminuir diante dos seus inimigos ou diante dos seus problemas. O povo de Israel, ao invés de se concentrar no que Deus faria, ao invés de focar na promessa, inventou que eles pareciam gafanhotos para você enfrentar essa situação, essa dor, essa perda, essa injustiça. Diga para você mesmo: é difícil, mas Ele está aqui. Ele abriu o mar, Ele moveu montanhas e Ele já cuidou, ou Ele já está cuidando da minha situação. Amém? E a terceira verdade que eu quero que você receba pela fé: eu sou dele. Repita isso comigo: eu sou dele. O diabo tentou convencer Jesus a provar a sua identidade. Mas antes mesmo de Jesus ir para o deserto, ele já teve essa confirmação. Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida do céu, afirmando assim: olha, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Não tente transformar pedras. Jesus não precisava transformar pedras em pão, porque ele já é o pão da vida. O diabo não pode dar para você aquilo que já é seu. A sua identidade é fixa. Se você não acredita que é amado, você vai passar a vida toda tentando transformar pedras em pães, buscando satisfação em coisas temporárias. Mas você pertence a Deus. A Bíblia diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pessoa exclusiva de Deus. Quando Jesus resistiu às tentações, usando a palavra de Deus, o diabo o deixou. E os anjos de Deus vieram e o serviram. A ajuda de Deus, o seu livramento, já está a caminho. Não tente adiantar o processo de Deus. Não queira se alimentar de coisas que não foram destinadas para você. Nos momentos de necessidade, confie na palavra do Senhor. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você só precisa continuar crendo. Amém? Eu quero que você repita essas 3 verdades que eu falei aqui em voz alta. Aí onde você estiver, diga assim: Ele está aqui, está resolvido e eu sou dele. E se você puder, escreva também aqui nos comentários. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. Quando a gente chega aqui nesse momento de oração, normalmente você se lembra de alguma causa aí pela qual você deve orar. E o Espírito Santo de Deus pode trazer nesse momento também à sua lembrança o nome de uma pessoa, alguém que será alvo da sua oração, da sua intercessão. E quando você coloca o nome dessa pessoa aqui nos comentários, ou talvez o seu próprio nome, essa pessoa se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão ler os comentários. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler os comentários dos vídeos que eu assisto. Então, escreva aqui o nome de alguém e escreva também a circunstância, a dificuldade, o problema pelo qual você está passando. Amém? E vamos orar juntos nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos presos em ciclos de mentiras dentro da nossa mente. Quantas vezes, Senhor, nós acreditamos que não somos suficientes, que não somos amados, e assim nós nos deixamos paralisar pelo peso dessas vozes contrárias. Mas hoje, ó Deus, diante da Tua palavra, nós declaramos pela fé que nós vamos substituir essas mentiras pelas verdades contidas aqui na Tua palavra. A Tua palavra nos lembra que Tu és Deus, Deus poderoso, e que os obstáculos saltam diante da Tua voz. Assim como o mar se abriu para Israel, assim como as montanhas estremeceram diante do Teu poder, nós cremos que nada pode resistir àquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Oh meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração essas 3 verdades que nós recebemos hoje. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, já está resolvido e nós somos Teus, nós pertencemos a Ti. Que cada mentira do inimigo seja calada, que cada voz de acusação seja silenciada e que a Tua verdade nos fortaleça todos os dias. Assim como Jesus, no deserto, respondeu ao tentador com a Tua palavra, nós também queremos aprender a responder com fé, lembrando sempre quem nós somos em Ti. E hoje,
Ó Deus, nós entendemos que somos filhos amados, escolhidos, separados para viver uma vida de vitória. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo agora essa palavra. Que o Senhor renove a mente dela, quebre os ciclos de engano, traga cura, Senhor, para as emoções, conceda a restauração para os casamentos que estão em crise, dá esperança para aqueles que estão cansados e desanimados. Ó Deus, que o Senhor derrame a tua provisão para aqueles que estão vivendo uma escassez na área financeira e dê paz para aqueles que estão aflitos. Nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança e a nossa esperança estão em ti. Que a tua verdade prevaleça em cada pensamento e em cada decisão que tivermos que tomar na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana produtiva, uma semana surpreendente. Que Deus possa te surpreender nessa semana que está começando. Amém? E se essa mensagem abençoou a sua vida, ela pode também abençoar a vida de alguém. Compartilhe essa palavra com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, mande para as pessoas que você ama. Essa palavra pode fazer a diferença total na vida de alguém, na vida de uma pessoa que está desanimada ou que está passando por um momento de dor, de perda, de frustração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. É uma forma de expressar a minha gratidão pela sua vida. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabia que em muitas áreas da nossa vida, o que falta para nós não é capacidade, mas sim a coragem para dar o primeiro passo. Seja em relação a abandonar um vício, começar um novo hábito saudável, perdoar alguém que feriu a gente, ou até mesmo recomeçar espiritualmente. A grande barreira não é a impossibilidade, mas a grande barreira é o medo, a insegurança e a dúvida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te desafiar a se levantar e a dar esse primeiro passo. Porque muitas vezes o agir de Deus na nossa vida começa depois da nossa decisão de sair de uma zona de conforto. Então, hoje nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre dar o primeiro passo em direção à libertação, o poder de um pequeno começo para uma mudança de vida, como que atitudes simples podem abrir portas para grandes transformações. E no final dessa mensagem eu vou compartilhar uma experiência pessoal que mostra a importância dessa decisão inicial que todos nós precisamos tomar. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar
o primeiro passo hoje. Mande para os seus contatos. Essa palavra pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Irmãos, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus porque decidiram dar esse primeiro passo. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 8, Jesus olha para o paralítico do tanque de Betesda e diz para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele milagre só aconteceu quando aquele homem decidiu obedecer a Jesus e se levantar. Em Lucas capítulo 15, verso 18, a gente tem a história do filho pródigo. Aquele filho que saiu de casa, depois de ter gastado toda a sua parte da herança e até passado fome, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O perdão e a restauração da vida dele começaram quando ele tomou essa decisão de sair da lama, do fundo do poço em que ele mesmo havia se colocado, e finalmente voltar para casa. Outro exemplo é em Josué, no capítulo 3, versos 15 e 16, que diz que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão e só então as águas se abriram. O rio não abriu antes. Foi o primeiro passo que gerou esse milagre. O mesmo aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Lembra? Quando o povo de Israel foi libertado do Egito através de Moisés. O comando de Deus para Moisés foi o seguinte: diga ao povo que marche. E à medida em que eles foram entrando no mar, as águas foram se abrindo. Dar esse primeiro passo pode ser difícil. Às vezes é muito complicado, mas é necessário. Esse primeiro passo exige fé, porque é como se a gente estivesse seguindo por um caminho que nós não sabemos onde vai dar. Nós seguimos apenas porque confiamos em Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu quero falar de um momento na minha vida em que eu resolvi dar esse primeiro passo, mesmo sem ter nenhum recurso. Durante a minha juventude, lá nos anos 80 e 90, fazer faculdade era uma coisa muito difícil. Ter um curso superior era para poucas pessoas, só para os privilegiados. E eu não era um desses privilegiados. Eu acabei fazendo só o 2º grau e aí eu parei de estudar, porque a gente tinha que trabalhar para pagar as contas e no meu caso, especificamente, eu ainda tinha a responsabilidade de cuidar de uma família. Eu me casei muito cedo, sabe? Eu tinha só 20 anos, a minha esposa, a pastora Alessandra, tinha 18. Nós éramos muito jovens. E por não ter um curso superior, muitas portas não se abriram para mim em relação ao trabalho. Hoje eu entendo que o plano de Deus era me abençoar com a faculdade, mas eu tinha que dar esse primeiro passo. E anos mais tarde, quando eu já estava com quase 40 anos, eu decidi dar esse primeiro passo, mesmo sem saber como as coisas iam acontecer. Eu procurei uma faculdade, fiz o vestibular e fui aprovado para o curso de administração de empresas. Só que era uma faculdade particular. Sabe, eu lembro, irmãos, que era uma mensalidade muito cara para a minha realidade. Na verdade, era impossível eu pagar aquela mensalidade. Mas mesmo assim, eu fiz a matrícula no curso pela fé. Ou seja, eu dei o primeiro passo. Só que depois disso veio a prova do Enem. Eu fiz o Enem
E a nota que eu tirei me permitiu ganhar uma bolsa de 100% no ProUni. Irmãos, eu não estava acreditando naquilo. Eu teria a minha faculdade totalmente paga. Foi aí que eu entendi que Deus só estava esperando que eu desse um passo de fé. E fazer o curso superior me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitas pessoas e também me inspirou a começar a fazer palestras, ministrações. E foi nessa época que eu comecei a desenvolver o trabalho evangelístico que depois se tornaria o Minuto com Deus. Então, hoje eu sei que foi a mão de Deus. O Senhor me abriu portas que eu nunca imaginava que seriam abertas. Eu espero que esse pequeno testemunho inspire, incentive muitas pessoas que precisam só de um primeiro passo nas suas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra de hoje, eu quero que você reflita junto comigo. Quais são os primeiros passos que você precisa e que você pode dar hoje? Se você está lutando para ser liberto de um vício, o primeiro passo pode ser pedir ajuda, procurar alguém da sua confiança, abrir seu coração ou simplesmente reconhecer que você está aprisionado nesse vício. Se você deseja uma vida mais saudável, o primeiro passo pode ser algo simples. Por exemplo, caminhar 15 minutos por dia, mudar a sua alimentação, sabe? Passar a comer coisas mais saudáveis, passar a tomar mais água e menos refrigerante, coisas simples. Se você precisa restaurar um relacionamento, o primeiro passo pode ser mandar uma mensagem para essa pessoa, tentar retomar o diálogo, pedir perdão, abrir mão do seu orgulho, estender a mão. Se você precisa de libertação espiritual, se você se sente perdido, desanimado com a vida, como se nada mais fizesse sentido para você, o primeiro passo é se render a Jesus, é confessar os seus pecados a Ele e entregar sua vida nas mãos dele. Pequenos passos podem mudar a direção de toda a sua história e da sua descendência. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: eu decido dar o primeiro passo. Escreva isso, mas escreva com convicção, como uma atitude de fé. Eu decido dar o primeiro passo. Profetize sobre a sua vida, porque nós vamos orar juntos agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, é porque Deus quer que nesse momento você interceda por essa pessoa. Ou pode ser, talvez, por você mesmo. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, ou escreva o seu próprio nome. Se você quiser compartilhar qual é o seu motivo de oração, qual é a sua causa, escreva ela aqui nos comentários. A oração de um justo tem poder. Quando você escreve aqui, o seu pedido, o seu clamor se torna alvo da oração de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas vão ver o seu comentário aqui e vão orar por você. E você também pode orar por várias pessoas que escreveram aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para te agradecer por essa palavra. Ó Deus, essa palavra que nos inspira e nos desafia a dar o primeiro passo. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo, pela dúvida,
pela vergonha e até mesmo pela culpa. Mas a tua palavra nos lembra que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, visita agora essa pessoa que está orando aqui junto comigo e que está reconhecendo que precisa mudar de vida. Assim como aquele paralítico se levantou ao ouvir a voz de Jesus, que hoje o Senhor dê forças para que cada pessoa dê o seu primeiro passo em direção à libertação, à restauração e à vitória. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos conduz às águas tranquilas. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Visita agora as famílias representadas aqui nos comentários desse vídeo. Entra, ó Deus, com a tua providência na vida financeira de quem está aflito por causa das suas dívidas. Cura, Senhor, as enfermidades daqueles que estão enfermos, seja no corpo, na alma ou no espírito. Liberta os que estão presos em vícios. Dá sabedoria àqueles que precisam tomar decisões importantes. Senhor, a tua palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós te pedimos, liberta os cativos, quebra as correntes, desfaz as fortalezas espirituais e derrama sobre cada coração uma nova esperança. A tua palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa promessa se cumpra na vida de cada pessoa que hoje escolhe dar o primeiro passo. Nós declaramos, como o apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade seja real para cada um que está orando aqui junto comigo agora. E nós também lembramos da promessa de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor meu Deus, acolhe todos aqueles que chegam cansados diante de ti e conceda a essas pessoas alívio, descanso e renovação da sua fé. Nós cremos que hoje é um novo tempo e que cada passo dado em direção ao Senhor vai abrir caminhos para milagres. Abençoa cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima e cada clamor. Responde, Senhor, no teu tempo e da tua maneira. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Mas não apenas receba, coloque ela em prática. Dê o primeiro passo em relação a alguma área da sua vida. Escolha algo pequeno, irmãos. Às vezes a gente acha que dar o primeiro passo está relacionado a uma coisa grandiosa, mas não. Talvez para você o primeiro passo possa ser arrumar a sua gaveta, sabe? Às vezes a gente não precisa arrumar todo o guarda-roupa. Isso dá trabalho, eu sei, mas arruma uma gaveta, arruma um compartimento. E isso se aplica na sua vida. Você não vai consertar a sua vida toda de um dia para o outro, mas você pode começar eliminando algum mau hábito na sua vida, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Talvez você tenha o hábito de passar horas nas redes sociais
só vendo vídeos, só vendo coisas assim interessantes, entre aspas, mas que estão roubando o seu tempo. E aí você não consegue administrar bem o seu tempo. Consequentemente, a sua vida vai mal em outras áreas, porque você precisa dedicar tempo a elas. Tá vendo? Uma coisa simples vai te conceder algo grandioso. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui embaixo, aqui ó, do lado de cá. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos. Mande essa mensagem para alguém, porque eu sei que ela pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu creio que essa mensagem cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Amém? Então faça a sua parte, compartilhando, mandando essa mensagem para alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quer expressar a sua gratidão pelo trabalho que eu faço aqui todos os dias, você pode nos ajudar se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações.
Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes, não por falta de fé, mas por cansaço, porque oraram tanto e nada aconteceu, porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega. Mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta,
você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro, só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave.
Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus, cuida de mim. Só isso. Deus, cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura, dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração, que
está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.